quero trazer também informações profundamente lamentáveis. Prefeitura não repassa verba e reciclagem pode ter descontinuidade em Araraquara. É uma matéria importante, estava até com o Fernando, mas eu passaria, Luiz Antônio, a você ou ao Ernesto, porque é um assunto que nós não podemos certamente desprezar. É um assunto que a coleta seletiva em Araraquara é uma das mais desenvolvidas do estado de São Paulo. Está a cargo da Cássia, que é uma cooperativa. Mas parece que a intenção da nova administração é não dar atenção que sempre teve na administração Edinho, teve a administração Marcelo Barbieri, e agora parece que a administração Lapena não estaria interessada em dar continuidade ao sistema que ganhou até notoriedade em todo o estado de São Paulo como uma das reciclagens mais perfeitas, uma das cidades com maior nível de reciclagem é Araraquara, em razão do trabalho da Cássia. Tem os detalhes aí, Luiz Antônio? Tenho sim, Madalena. Após se tornar uma das cidades do estado com um dos maiores índices de reciclagem, Araraquara começa a sentir o desmonte do sistema. Isso porque, conforme os coordenadores, até agora o prefeito não repassou a verba para a cooperativa Acácia. Desde a criação da cooperativa, esta é a primeira vez que isso ocorre, segundo o relato, desses coordenadores. Inclusive, a Helena, tradicional liderança, da Cássia na cidade, enviou um áudio falando em nome dos cooperados para contar como é que está a situação. O Lucas está preparando a Helena e a Helena fala a respeito do assunto e a gente coloca aqui um protesto, porque realmente a reciclagem, ela cobre a cidade inteirinha, quase 70% da cidade está coberta pelo trabalho da Cássia. Agora, de repente, vem uma nova administração que simplesmente não apresenta nada de novidade e simplesmente desmonta aquilo que está montado. Então, antes de desmontar qualquer coisa, tem que apresentar alguma coisa que seja mais positiva, uma coisa que seja melhor. E não simplesmente agir da forma como está sendo implantado. Vamos ouvir a Helena? Coloca ele no ar. Vamos sim, então, com a palavra a dona Helena, presidenta da Acácia. Então, Lucas, deixa eu te falar para você. Até o presente momento, a prefeitura não fez o pagamento do mês passado, né? Sendo que no outro mês também já pagou com atraso de um mês um pagamento de 10 dias atrasado, que o DAI pagou, ficou 10 dias para a gente fazer a medição. E eles não atendem telefone, não conversam, e eu tenho essa dificuldade. Realmente é um fato bem difícil de se trabalhar, né, o Lucas? Estou vendo que várias pessoas que não estão recebendo também, eles não estão pagando. Mas nem para o diálogo eles servem para ter um patamar de como e quando, né? Olha, é profundamente lamentável. Porque eu gostaria de ouvir a população, se a população está satisfeita com o sistema da reciclagem, ou se tem falhas, o que precisa ser corrigido. Agora, não se pode corrigir com uma pancada, uma paulada, e não pagar a cooperativa que faz o trabalho. Todos os dias eu passo e vejo os recicladores recolhendo a reciclagem com os seus bags, né? As suas bags ou seus bags. Então, quer dizer, parada nas esquinas, fazendo trabalho, gritando pelas ruas, coleta, coleta, coleta. Agora, de repente vem uma administração que não apresenta nada novo, e simplesmente destrói, desmonta aquilo que está montado. Luiz Antônio, Ernesto, é inaceitável uma situação como essa. Madalena, existem políticas de governo e existem políticas que a gente chama de Estado. A coleta seletiva em Araraquara, infelizmente, nasceu como uma política de governo, lá na primeira gestão Edinho Silva. Infelizmente. Por quê? Infelizmente, porque foi um governo que levantou o debate. Agora, foi absorvido e virou uma política de Estado.
Porque o Edinho saiu, veio o Barbieri, manteve. Bom, tá certo. Isso, foi absorvida, Tá certo, porque tá certo. não tem como. Acabou o governo, então acaba a a reciclagem. Não tem cabimento isso. Não tem cabimento. Araraquara virou modelo nacional do trabalho de coleta seletiva. Você acompanhou a história, Madalena, você sabe a luta que foi, né, na época da implantação da taxa, né, para subsidiar a coleta, para convencer as pessoas a separar o lixo orgânico do material reciclável, montar um esquema. A gente acompanha a luta dos cooperados, da própria cooperativa, até para angariar cooperados, para ter mão de obra ali. A gente já reportou vários incêndios afetando o trabalho da Cássia. É uma luta. Agora, não dá para retroceder, Madalena. Eu sinto a esperança e eficiência da política pública quando eu olho, sinceramente, o meu filho de 4 anos sabendo que aquilo não é para o lixo, aquilo é para um cantinho à parte de separação, né? As novas gerações já assimilaram isso. Não dá mais para você desperdiçar material por uma questão ambiental, reaproveitamento de recursos, geração de emprego e renda para famílias que antigamente viviam no lixão, né? Retroceder nisso é uma vergonha para uma marca de um governo, Madalena. Agora, ontem na Câmara, Luiz Antônio, o mentiroso Coronel Prado, mentiroso, disse que não vem aqui nosso programa porque nós maltratamos as pessoas. Nós fazemos perguntas incisivas. Tá pensando que estamos aqui para passar a mão na cabeça de pessoas que são obrigadas a trabalhar pela população? Tem gente acostumada com puxa-saco. Com puxa-saquismo. Como eles estão acostumados a fazer com puxa-sacos. Tem gente que está acostumada com isso na vida. Nós somos jornalistas, nós não somos aqui fabricante de pepinos, nós somos jornalistas. Tem que perguntar com incisivo. O que você quer que a pena senta aqui? Ô, prefeitinho, o senhor não. Por que a coleta está uma porcaria? Se sempre foi boa, se sempre foi perfeita. É isso aí, viu, o vereador mentiroso? Ô Madalena, essa administração parece não entender também que quando você cria um projeto social desse, não é só o projeto em si. Quando ele se estabelece como uma política de Estado, como o Luiz Antônio colocou, as famílias começam a depender daquilo. Muita gente tira daquilo o seu ganha-pão, sobrevive daquilo. E eu, como depoimento pessoal, como cidadão, não como jornalista, no meu bairro é impecável. Fora a educação das meninas, você conversa com elas, são uns doces, pessoas amáveis, trabalhando de uma maneira muito dura, muito séria. E isso é a coroação de uma coisa que você lutou muito para acabar com aquela porcaria daquele lixão, que era uma coisa subhumana. O seu programa ergueu essa bandeira e brigou muito para que isso acontecesse. E eu fico revoltado como cidadão por causa disso que você falou. Ah, tá bom, não é desse jeito mais. Então é o quê? Você foi eleito apenas para desmanchar tudo que os outros fizeram, para dizer que tudo que ficou para trás foi horrível? Você vem para acrescentar. Tem coisa errada? Conserte. E quanto a falar que a gente é agressivo e tal, você tem uma série de pessoas que vieram aqui e foram muito bem tratadas. E eu não vou ficar falando de gente só da oposição. Pergunta, por exemplo, o Michel Cari, que é o vice-presidente da Câmara, veio aqui, foi muito bem Pergunta para a vice-prefeita. Pergunta para a vice-prefeita, que já falou por 2 vezes ao nosso programa, uma numa ação contra a dengue, ao vivo, direto do antigo Tropical Shopping, explicou o que estava acontecendo. O próprio Rafael, que batemos várias vezes, veio aqui pessoalmente. E na segunda vez, a vice-prefeita falou da inconformidade com a declaração de um vereador da base. Aliás, parabéns à vice-prefeita, porque está tendo altivez, né? Tá trabalhando na pasta dela ali. Tá apanhando por isso? Tá apanhando por isso, não interfere nas macro decisões, né? Ela faz ali uma participação discreta, mas uma participação efetiva. Tem bastante altivez a vice-prefeita. Eles têm, né? Aquela coisa. Ah, você, por exemplo, maltratou o vereador, o Marcelinho. Não. Eu trato o Marcelinho pessoa igual a mim, não tem diferença nenhuma. Sabe? Ele tem, logicamente, as suas limitações físicas, mas intelectual, ele não tem nada pior do que a minha postura. Essas pessoas não entendem que é um prazer para as pessoas que têm as suas limitações, mas que são tratadas de igual para igual. Ninguém tem dó, ninguém tem pena, não, porque eles são seres humanos que trabalham, que produzem e que estão aí defendendo seus ideais. Então eles confundem, viu? Eles querem tratar como se tivesse dó da pessoa que tivesse... É passada de paninho, né? Quer dizer, são um bando de analfabetos, de desinformados. Esse que é o grande problema. Eu trato com pessoas que têm as suas limitações de igual para igual.
logicamente na questão intelectual, sabe? Mas não querendo dizer, você desfez porque não sei o que tem. Não. Ele é uma pessoa capaz, como mostrou, é capaz e chegou a ser vereador. Tão capaz, mas muito mais capaz do que aqueles que têm todas as suas perfeições físicas. Deu para entender ou não? Muito mais capaz do que muitos que estão ali. Agora, ele não quer, ele não queria que a gente falasse que ele teve que devolver o BPC para o INSS. Que ele ficou muito magoado, Marcelinho, naquela ocasião. O que eu posso fazer? Se o senhor foi investigado pelo INSS, constatou que o teu benefício estava irregular e o senhor tem que devolver o recurso, nós temos que falar aqui. O senhor demos o espaço, o senhor disse, mas eu não percebi, eu já tinha feito apontamento, e se explicou o caso. Nem tocamos mais no assunto. Mas tem gente que não gosta que as coisas que não lhe convém sejam relatadas. A reciclagem passa no seu bairro? Passa. Nota? 10. Eu moro num condomínio. 10. Toda semana eu vejo o caminhão da Cássia passando e recolhendo, e perfeitamente recolher. No seu bairro? Perfeitamente, Madalena. Seu bairro? No meu bairro eu não posso dar nota 10, Madalena. O sistema só passa quinzenalmente. É uma vez a cada 2 semanas. Eu acho que tem que aumentar. Devia ter falado já, viu? Tá falhando. Você não me perguntou. Mas você tem que sentir. O senhor tacou... Não, mas eu já falei isso. Já falou isso? Já falei isso pro Dai. Um dia... Era o Simeone ainda. Na minha, o DAI tá alcançando 100%. Falei, mentira, não é 100% não. No meu bairro não passava. Falei, ainda falta. Então não é 100%, pode ser 99%, mas no meu pedaço não passa. Tem que fazer 100%. E aí começaram a fazer, depois dessa minha cobrança, quinzenalmente. Não falha, é cada 15 dias, mas eu acho pouco tempo, porque as pessoas não vão ficar armazenando. Talvez estivesse faltando mais incentivo e não tirar o incentivo. Isso. Agora, Lucas, já tem manifestações aí da nossa audiência? Sobre a Cássia? Aqui os elogios são muitos. As pessoas escreveram, quem quiser reportar por áudio, mas eu queria corroborar com vocês e falar que o serviço delas realmente é perfeito. No meu bairro passa corretamente, muito simpáticas. E vamos enaltecer tudo que é bom, infelizmente, está aí desmoronando. Vamos enaltecer esse trabalho tão maravilhoso. Eu tive a oportunidade, Madá, de visitar a Cássia e conhecer a Helena e as meninas e os meninos que trabalham lá após esse incêndio. E posso dizer que é um trabalho primoroso e como elas trabalham. Então elas merecem respeito. Legal. Agora, viu, Lucas, eu gostaria de ouvir depoimentos, tá bom? Eu quero ouvir, por escrito tá chegando muito, eu quero ouvir depoimento seu. Por favor, fale a verdade. Tá bom, tá precisando melhorar. Então é isso que temos que fazer com o prefeito. Prefeito, a reciclagem não pode ficar sem pagamento. Tem que fazer alguma correção? Vamos fazer a correção que precisa. Agora, simplesmente não pagar para desestimular o pessoal? Espera um pouquinho só. É alguma coisa que não está correta, porque isso vem, como o Luiz Antônio disse, um trabalho de Estado. Não é um trabalho de prefeito. Tem mais de 20 anos, Madalena. É como aconteceu com o projeto de educação, educação e saúde juntos, fundado pelo Medina, e deu continuidade em todos os governos que passaram. Quer dizer, então é isso que nós temos que ter. Tem projeto de prefeito, tem projeto de Estado, projeto de cidade. Então nós não podemos montar isso, que essa atual administração parece estar tendo uma decisão de acabar com aquilo que estava funcionando. Eu quero ouvir a voz do povo. Mas o que a população fala sobre a questão da reciclagem? Bom, eu dei nota 10, porque eu não tenho que reclamar. Eu vejo lá no meu setor, no condomínio, onde a gente coloca, todos os moradores colocam o material reciclado num ambiente e de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, o pessoal da Cássia passa para recolher. Mas eu vejo aí, dia sim, dia não, o pessoal com as suas bags fazendo o recolhimento em vários pontos da cidade. O Luiz Antônio disse, olha, não dou nota 10, mas dou uma nota 9, porque no meu bairro não é todo dia que passa, né? Não é toda semana. Toda semana, né? Madalena, sabe uma questão interessante? Você conversa com as meninas, porque a gente está reciclando e às vezes a gente não sabe se determinada coisa é reciclável ou não. Elas tiram dúvida, elas são muito preparadas para te orientar e dizer isso sim, isso não. É muito bacana, conversa com elas. Vamos lá então, porque nós temos a opinião do ouvinte para a gente ver qual que é a opinião exatamente da população a respeito da nossa reciclagem. Tá bem, tá mal, precisa realmente de ajustes ou tem que encerrar como parece que a prefeitura está intencionada? Vamos lá então? Coloca aí. Bom dia, Luquinha, bom dia, Madalena. Moro aqui no Jardim América. Excelente a reciclagem. Todas as terça-feira passa, todas as terças. E até o horário, hein?
Sempre aquele mesmo horário estão passando. Perfeito. Bom dia, Luquinha. Bom dia, Madalena. Bom dia, equipe. No meu bairro também, toda terça-feira passa. Não posso reclamar. Sempre pontual. Toda terça-feira tá lá, ele, gritando, coleta, coleta. Eu tenho dó da garganta deles. Das meninas que gritam lá. Porque gritam mesmo e sempre tá lá. Pontuais. Toda terça-feira. Bom dia, Madalena, a todos aí do mesão da EP. Tá assim, no meu bairro aqui no Lucro 2, tá funcionando perfeitamente. É muito bom. Agora, gozado, né? Eles só tiram coisas que é do trabalhador, que é do povo, né? Eles começam a tirar coisas deles aí. Como diminuir o salário dos vereadores, que é muito alto, né? Regalias, carro novo para eles andarem. Essas coisas eles não tiram, né? Gozado, né? Bom dia a toda a equipe do Jornal EP. Aqui é Rinaldo falando. No Selmi Day, passa toda quinta-feira e é perfeito o serviço da Cássia. Onde já se viu tirar esse serviço. Um grande abraço a todos. Não precisa fazer mais nada não, Luquinha. Não precisa fazer. Não, deixa só mais essa palavra, vai lá. A Cássia é de excelência o trabalho dela, e fora toda a história que a gente sabe. A Cássia dá dignidade para os cooperados que estariam excluídos do mercado de trabalho. A Cássia já passa pela terceira geração, empregando, dando renda para as pessoas. Eu conheço pessoas que trabalharam lá, a avó, a mãe e agora a filha. Não podemos deixar acabar com a Cássia. Me dê a câmerazinha aqui. Então, viu, prefeito Lapena, eu vou enviar esses áudios para o senhor, para que o senhor possa fazer uma revisão dos conceitos e pagar a Cássia como tem que ser pago. Porque aquilo que eu digo a você, a prefeitura tem que ter jogo de cintura. Muitas vezes ela tem que atrasar um pagamento aqui, outro ali, para poder ajustar, para cobrir a cabeça e descobre os pés. Cobra o pé, descobre a cabeça. Então tem que ter esse jogo de cintura. Agora, nós temos serviço e serviço. Tem alguns serviços que podem esperar o pagamento no mês que vem. E o pessoal da Cássia depende disso para colocar o almoço na mesa. Esse pessoal está trabalhando. Olha aí, olha a opinião pública. Como é que o senhor pode ir contrário a essa situação? Tem que arrumar a grana para pagar esse pessoal. A fazer com que a Cássia ela seja aperfeiçoada. Se tem que fazer alguma coisa para aperfeiçoar, vamos aperfeiçoar. E não simplesmente anular como vocês estão fazendo. Olha aí, Luiz Antônio, que matéria importante para discutirem, não é verdade ou não? E uma situação que está sendo cozinhada em banho-maria, né? Porque desde o início do ano a Cássia... Eu já acho que é em fogo alto. Pois é, pode ser mesmo, Ernesto. O desmonte só não é anunciado, né? Mas ele está ocorrendo. É triste, né? Porque me parece que o governo não quer se aproximar da cooperativa. Tem que fazer um gesto, tem que receber os cooperados e não a coleta seletiva é um compromisso de Araraquara. Né? Tem que, não basta só dar continuidade dentro de alguns conformes, tem que sinalizar à sociedade a importância disso. A coleta é fundamental para a nossa sobrevivência neste planeta, é geração de renda para essas pessoas, Madalena. Então o governo tem que ter uma sinalização mais efetiva de que o serviço vai continuar. E até sugerimos que a Cássia, pela manifestação dos nossos ouvintes, uma manifestação maciça, de 100% dizendo que a Cássia presta um serviço inestimável à cidade, um serviço com muita qualidade, tá bom? Se não é perfeição 100%, mas atinge aí de 80% a 90% de aprovação. Então a gente fica muito preocupado quando a gerente da Cássia, a Helena, uma das coordenadoras, vem a público e diz que os pagamentos não estão sendo feitos como se devia ser feito. O que está dizendo a Cássia? O Lucas tem uma nota da prefeitura, da prefeitura de Araraquara, se manifestando sobre duas questões, né? A terceirização da cooperativa, ou seja, a Cássia, que cuida da coleta seletiva em Araraquara, e da Carrara, que foi aquela entrevista que o Zé Roberto Ferrari fez com uma das funcionárias desligadas, dizendo, olha, fomos desligados da empresa e a empresa está
está nos dizendo que a prefeitura não tem as contas em dia, não pagou, né, a empresa, e portanto a empresa não está pagando o acerto com os funcionários dispensados. Então vamos lá aos dois assuntos, as manifestações da prefeitura sobre a Cássia e sobre a Carrara, Lucas. Sobre a Cássia, a prefeitura me informou que o repasse ele foi realizado sim, e eles reiteram que eles são sim a favor da Cássia. E aí o que eu fiz com essa informação? Obviamente, fui consultar quem? A dona Helena, e ela gravou um áudio pra gente. Vou soltar esse áudio agora pra vocês e na sequência trago a resposta da Carrara. Finalmente fez um pagamento, não deu a totalidade, né? Mas uma boa parte foi pago. Ok? Então se confirma, pagou parte, não foi a totalidade, então havia um atraso. A prefeitura fala que pagou, mas não reconhece que tinha um atraso, mas ficou subentendido aí. Pagou o que estava atrasado para garantir aí a manutenção dos serviços da Acácia. Jornal da